começando mais um programa Isto é Só o Começo aqui pela TV Amazônia, Canal 7 e também no nosso canal no YouTube. Queridos, Deus ele tem um plano especial para fazer sobre a sua vida. Você talvez está assistindo o programa e você fala assim, é mais um programa de crente, a minha vida não tem sentido. Deixa eu falar algo para você. Você foi criado por Deus. Você não é fruto do acaso, você é um fruto do sonho de Deus. Você fala, pastor, mas olha a minha situação. Deus te conhece perfeitamente. E Deus ele é especialista em recomeços. Deus é especialista em pegar obras que estão acabadas e restaurar. Jesus de Nazaré era um carpinteiro. E o mesmo carpinteiro continua até hoje fazendo obras maravilhosas. Pega aquela peça bruta de madeira e transforma uma linda peça. Assim também, sobre a sua vida, se você está com algum problema hoje, você não consegue enxergar a solução, Deus tem a solução para você. Creia nisso. Conheça agora a história da pastora Fiamma. Bom, eu sou Fiamma, pastora Fiamma. Sou casada com o pastor Eduardo. Nós temos 4 filhas, né? Damares, Madai e Ada. E nós temos também uma filha querida do coração, que é a Márcia Neiva. Nós somos de Volta Redonda, mas nós estamos voltando para Santarém. Já ficamos aqui durante 7 anos, de 96 a 2003. Deus nos usou aqui na Igreja da Paz e nós estamos voltando agora. Dia 1º de 2019, 1º de janeiro, nossos pés estarão nessa terra para dar continuidade ao ministério que Deus tem nos nossos corações, né? Santarém, na verdade, tem um particular muito grande na minha vida, porque eu sou de Santarém, né? Eu morei no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, mas eu sou de Santarém, eu nasci nessa terra, eu amo essa terra. A minha mãe é daqui, a família da minha mãe é daqui, meu avô foi um desbravador cearense, talvez na década de 40 e 50, um homem muito trabalhador que ajudou com o crescimento de Santarém, a família Ferreira Lima, né? Eu tenho esse sangue dessa família. E a minha mãe foi para o Rio de Janeiro para estudar enfermagem, isso em 66. A Rosalba, minha mãe querida, e ela, uma guerreira já esbravadora, foi para lá. Eu fico imaginando, mãe, a senhora com 17 anos saiu de Santarém naquele aviãozinho e foi para Rio de Janeiro e fez escola de enfermagem e foi morar em Volta Redonda para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional. Lá ela conheceu meu pai e constituiu a sua família, né? Ela teve minha irmã e quando ela estava grávida de mim, isso em 68, ela resolveu me ter aqui, né? E tudo isso eu vejo os propósitos de Deus, né? A Bíblia fala no Salmo 139, versículo 16, que nenhum dos nossos dias haviam sido escritos, mas Deus havia existido, mas Deus já estava escrevendo e determinando esses dias. E eu creio que Deus determinou que eu iria nascer nessa cidade para que na minha caminhada, na minha jornada, Ele colocasse um amor sobrenatural por esse lugar. Então eu nasci aqui no dia 6 de novembro de 68, eu nasci. E agora eu vou completar 50 anos e Deus está me dando o privilégio de estar aqui novamente nessa terra. Santarém tem algo muito particular, algo muito marcante na minha vida. Porque também eu vim passar as férias aqui aos 17 anos. A minha família sempre vinha do Rio para cá para visitar os meus tios, meus primos. Eu tenho primos espalhados por essa cidade toda. E nós vínhamos para cá para passar as férias aqui. E foi aos 17 anos de idade que eu também conheci o meu esposo aqui em Santarém. Ele veio do Rio para se afastar da sua família do Rio de Janeiro, para se refugiar aqui. Ele é sargento da aeronáutica, né, o pastor Eduardo. E em 86, eu vim passar as férias aqui em janeiro, eu conheci o Eduardo. E nós começamos a ter um sentimento um pelo outro. Na verdade, o Eduardo foi meu primeiro namorado. E quando eu vi o Eduardo e ele falou que estava gostando de mim, eu fui à igreja. Nessa época eu era católica e eu entrei na igreja São Sebastião, a igreja estava aberta. Eu entrei sozinha ali, andando de bicicleta nessa praça de férias. Eu entrei ali, eu me ajoelhei e eu lembro direitinho dessa oração. Eu disse, Deus, eu sei que eu não estou andando nos teus caminhos, mas eu conheci esse rapaz e eu acho que ele pode ser o meu esposo.
e eu pedi para que ele me trouxesse para a presença dele e que ele abençoasse aquele relacionamento que poderia começar. Naquela semana, nós fomos com os nossos primos, a gente estava de férias, então nós íamos para as praias, íamos para as festas de carnaval, para as festas que estavam disponíveis naquele ano de 86. E eu conheci uma jovem chamada Adriane, e essa foi a minha mãe espiritual. Nós conhecemos na praia, no Yacht Club, e à noite nós falamos, a gente vai de noite lá para o Hotel Tropical. Os jovens, tinha uma boate lá e nós íamos para lá. E essa jovem decidiu ir também. Eu não sabia que ela era cristã, mas ela foi, e junto conosco ali naquela noite, ela começou a falar de Jesus para mim. E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus daquela maneira. Ela tinha certeza da salvação. Ela tinha certeza de que se ela partisse naquela hora, ela estaria com Deus. E eu não tinha essa certeza. Aquilo foi um impacto para mim. Nós estávamos falando de Segunda Guerra Mundial, de bomba atômica, da destruição da Terra, e eu falei para ela que um dia eu assisti um filme e fiquei deprimida, pensando na humanidade, no caos que é a nossa humanidade, a fragilidade que é a nossa humanidade. E ela de repente falou assim, eu não assisti esse filme, mas se eu tivesse assistido, eu não ficaria abalada, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu falei, opa! Certeza da salvação? O que é isso? E naquele dia ali, ela apresentou Jesus para mim, um Jesus que eu já conhecia. Porque eu era católica e eu tinha o temor de Deus, mas eu não conhecia como um Jesus que havia morrido na cruz pela minha vida. Na verdade, tinha uma revolta dentro de mim por toda a humanidade. Quando eu assistia filme de Jesus, na época da Páscoa, eu chorava, eu ao mesmo tempo chorava, eu ficava indignada com os romanos, dizendo, como vocês fizeram isso com este homem? E havia uma revolta dentro do meu coração, pela própria humanidade, por nós sermos tão ruins, tão perversos, tão maldosos, a ponto de fazer a maldade com um ser humano que, como Deus estava ali para curar, libertar. Mas foi um pacto para mim quando o Espírito Santo, naquela noite ali, na boate, eu não aceitei Jesus numa igreja, eu aceitei Jesus no Hotel Tropical, numa boate que havia ali. É algo muito lindo, porque Deus nos alcança de formas extraordinárias. Eu não sei nem, né? E naquele dia ali, Jesus falou para mim, era necessário que eu sofresse por causa de você. Naquele dia, a mensagem do Evangelho deixou de ser uma mensagem histórica, uma mensagem religiosa. Ela passou a ser uma mensagem para mim. Naquele dia, eu pude ver que Deus me amava e que Jesus sofreu por causa de mim. Ele morreu por causa de mim e que, na verdade, eu o havia matado. Eu o havia crucificado, e aquilo foi um impacto muito grande para mim. Eu tinha 17 anos e o jovem, ele é intenso, e glória a Deus, porque naquela minha juventude, naquela minha intensidade, eu havia orado. Tinha acabado de conhecer uma pessoa que poderia ser o meu esposo, um homem com quem eu iria construir a minha vida. Mas o primeiro homem que Deus quis mostrar para mim foi Jesus. Foi um pai amado, um pai querido. E Jesus me encontrou num vazio da minha alma. A minha família vivia os seus conflitos. Meu pai sofria com alcoolismo, a minha mãe também. E eu lutava contra isso. Na minha juventude eu nunca me permiti tomar álcool, porque eu via o que o álcool estava fazendo com a minha família. Havia um vazio. A minha família, nós tivemos sempre uma condição financeira boa. Nós tínhamos uma boa casa, o meu pai sempre trabalhou, a minha mãe também. E Deus sempre nos deu uma vida digna. Nós não éramos ricos, mas nós éramos a melhor classe, a classe média. É a que sabe usufruir. Às vezes os ricos ficam procurando tanta riqueza e eles se perdem em viver a vida e relaxar. E às vezes as pessoas muito pobres e humildes, elas não usufruem às vezes de uma vida digna, né? Eu acho que os dois extremos não são bons. Mas na minha casa, a minha família usufruía de uma vida boa financeira. Nós tínhamos carro, tínhamos uma boa casa, eu estudava numa boa escola. Mas mesmo tendo todas essas coisas, sem aquela pessoa mais importante, que é Jesus, o vazio é estabelecido. E bom desse vazio que o próprio Deus coloca dentro do nosso coração, para que a nossa alma e o nosso espírito
possa buscar algo que venha preencher. E graças a Deus, o Senhor me encontrou em Santarém. E eu posso dizer, eu nasci 2 vezes. Eu nasci em 68 e eu nasci em 86, de novo, né? E conheci meu esposo. E começou a nossa história, né? Nós namoramos por carta, eu voltei para minha cidade, Eduardo ficou aqui. Nesse tempo, ele também entregou a vida dele para Jesus. Havia uma família que orava por ele, e essa família foi o tempo dele. Acho que a partir do momento que eu disse para ele, eu vou seguir a Deus. Eu nem sabia o que era evangélica, eu nem sabia o que era crente, eu não sabia disso. Eu só sabia que a partir daquele momento eu ia colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, e que Jesus, eu queria ser guiado por esse Jesus que ainda me apresentava a pessoa dele, no Espírito Santo, para viver e me guiar e me conduzir. Então eu comecei a minha jornada como uma nova cristã. Voltando para a Volta Redonda, havia uma tia que estava orando pela nossa família durante 1 ano, e nós acabamos descobrindo isso. E nós fomos participar da igreja congregacional ali. A nossa trajetória fora de Santarém, que foi durante 10 anos, de 86 até 96, porque em 96 nós viemos para cá, mas durante esses 10 anos, desde que eu me converti e meu esposo também, nós orávamos por Santarém. Naquela época nós conhecemos o pastor Eibe, conhecemos a Igreja da Paz, tivemos a oportunidade de ir para o acampamento de jovens ali no Shalom. Coisas tremendas que a gente nem imaginava, o laço que Deus estava construindo para nós estarmos hoje aliançados e trabalhando nesse ministério, sendo pastores da Igreja da Paz, em Volta Redonda e agora aqui. Então, nesses 10 anos participando da igreja congregacional, Deus levantou um pastor amado, o pastor Wilson dos Anjos, pastora Sandra, que nos conduziu. Mas nós sempre orávamos por Santarém. Qualquer lugar que nós íamos, nós colocávamos Santarém como oração. E nesse desejo de vir para cá e servir ao Senhor, o meu marido como sargento da aeronáutica, eu como me formei em música na universidade, nós fomos para Belém. Ele pediu uma transferência para Belém e nós fomos para Belém. Em Belém trabalhamos com a igreja congregacional, trabalhamos ali no Telégrafo, conhecemos pessoas ali tremendas, implantamos a igreja ali, ajudamos a implantar. E depois de 2 anos havia um concurso para cá e meu marido saiu da aeronáutica, fez o concurso da Infraero e nós viemos para cá. Eu já tinha prestado concurso ali em Belém, comecei a trabalhar nas centrais elétricas do Pará, trabalhava nas centrais elétricas do Pará, trabalhava à noite na universidade. Durante 2 anos trabalhei como professora de música no curso de educação artística, com habilitação em música. Foi um tempo que Deus nos usou trabalhando e nós também estávamos edificando a igreja do Telégrafo. Foi maravilhoso, mas o nosso olhar estava para o Santarém. E em 96 Deus nos trouxe para cá. E começamos aqui trabalhando, na verdade, na Igreja Cristo é Vida, com o pastor Silas, que foi o pastor do Eduardo, a bispa Vilma, Brum, que estão aqui. Eles também têm uma parcela muito importante na construção da nossa vida cristã como homens de Deus. E ficamos ali, mas depois a visão de célula, de discipulado e o relacionamento que nós já tínhamos com o pastor Eibe, Deus acabou nos conduzindo, nos levando para a Igreja da Paz. E foi muito impactante. Começou uma jornada completamente diferente. E ali em 86, final de 86, quando nós chegamos na Igreja da Paz, nós fomos assim impactados com a questão do discipulado. Eu e meu esposo, pela trajetória dele, pelas feridas da sua alma, nós vivíamos um casamento, mesmo sendo pastores, mas um casamento com muitas feridas, com muitas questões para serem tratadas. E quando a gente ama o Senhor e a gente quer se preparar para falar de Jesus, muitas vezes a gente sabe que nós precisamos estar bem como família, mas nós não sabíamos como fazer isso. Havia dificuldade no nosso coração, às vezes, de externar as nossas mazelas, as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas necessidades de cura. E quando nós chegamos na Igreja da Paz, o meu esposo foi para o pastor Eibe, e eu lembro que ele ficou um dia até depois do culto, até meia-noite, abrindo a sua alma e falando de todos os seus pecados e como que ele se sentia culpado e indigno de estar vivenciando e sendo o homem de Deus, pastor. Ele não queria mais viver essa vida. Nós não somos perfeitos.
nós vamos estar até o final da nossa vida sendo trabalhado em alguma coisa. Mas existem áreas que são muito latentes, que precisam ser tratadas. E quando nós não alcançamos libertação e cura nessas áreas, nós não fluímos, nós não corremos a carreira que nos está proposta. E aí é preciso abandonar essas bagagens, é preciso abandonar o pecado, é preciso ser tratado. E a Igreja da Paz foi esse instrumento de cura para nós, para nos equipar, para que nós pudéssemos ser realmente pessoas mais preparadas, mais dignas de viver esse Evangelho. Então, começou um processo de cura e de tratamento em nós. Nós começamos com o discipulado, e o discipulado realmente foi um divisor de água na nossa vida como família, na nossa vida como casal. E Deus nos usou nesses 7 anos aqui. Eu sou apaixonada por criança. Desde os meus 17 anos, eu me lembro Deus me usando na igreja lá, dando aula para 3 crianças de 4 e 5 anos, e foi minha primeira experiência, foi terrível. Eles saíram correndo, mas eu estava ali dando aula para criança na minha igreja, era uma igreja pequenininha, talvez 30 membros nós tínhamos lá na igreja congregacional, mas eu era apaixonada, eu com música trabalhava com criança, dando aula de musicalização, e eu apanhava demais das crianças, eu não entendia a linguagem delas, mas Deus me jogou para isso e eu fui crescendo e aprendendo, e todo o tempo eu sempre estou lá no Telégrafo. Eu me lembro que a gente começou a igreja e tinha mais criança do que adulto, tinha uma penca de 70 crianças, a gente fazia BF e teatro, isso, e as crianças vinham, depois os pais vinham, mas o tempo todo eu estou envolvida com criança, né? É um chamado, uma graça que Deus colocou realmente, né? E eu realmente com música, eu sempre fui ligada para as crianças. Nos 7 anos que eu estive aqui, o pastor Eibe tinha um sonho em relação a ter o culto infantil, e eu podia trabalhar com música, né, formada em música, mas eu fui para as crianças. E nos 7 anos que eu estava aqui trabalhando na CELPA, meu esposo trabalhando na Infraero, nós estávamos no final de semana envolvidos na igreja, e eu estava envolvido com criança. Eu participava dos 3 cultos, das 9, das 5 e das 7, com as nossas crianças aqui. Depois Deus aqui em Santarém nos enviou a largar os nossos empregos. E eu acho que isso foi em 2000, ano de 2000. Depois de participarmos do encontro com Deus, e Deus nos desafiou a largar, né, a nossa fonte de trabalho para que Ele fosse a nossa fonte de renda. Foi um desafio muito grande. Nós tínhamos, né, a nossa condição financeira e abrimos mão de muita coisa para sermos pastores de tempo integral. E isso foi bom porque nós pudemos envolver mais ainda no ministério, crescer mais ainda. E eu pude me envolver mais ainda foi quando surgiu o ministério com as crianças do coral Levita Kids. E foi fantástico. Nós vivemos acho que uns 2 anos, 3 anos antes de irmos para a Volta Redonda, e a gente tinha um coral de 180 crianças. Aqui tinha dança e a cada momento, ministrando no coração das crianças, era um derramar. E quando as crianças subiam no altar para adorar ao Senhor, havia uma nuvem de glória sobre a cada momento que as crianças estavam ali, e foi algo muito lindo. Eu tinha muitos sonhos em relação ao Levita Kids, que eu creio que agora, a partir de 2019, esses sonhos que estão dentro do meu coração, eles vão começar a ser implantados, eles vão vir para a realidade. E pastor Geraldo, a pastora Terezinha, nos convidaram. O Eduardo sempre quis voltar. Em 2016, ele externou isso para o pastor Geraldo. Na verdade, a gente esperava assim que daqui uns 3 anos nós viéssemos para cá. O Eduardo, meu esposo, se formou como advogado e ele estava assim na expectativa de fazer um concurso público para retornar para cá. Mas nós recebemos o convite no início do ano do pastor Geraldo para a gente retornar. Esse ano, na nossa igreja, em Volta Redonda, o pastor nosso auxiliar, o pastor Sérgio, ele disse: pastor, eu tenho orado e Deus tem chamado esse ano o ano da revolução. E o Eduardo, então amado, que esse ano seja o ano da revolução para a igreja de Volta Redonda. E nós estamos assim,
nós estamos assim, como quem sonha, porque Deus tem revolucionado a nossa igreja lá. E a maior revolução que eles não imaginavam é que Deus iria nos reenviar. Foi muito lindo. A igreja de Volta Redonda, o coração deles de receber. Depois que o pastor Geraldo disse: Eduardo, fale então para a igreja. E em abril desse ano, nós fomos na casa de vários irmãos. Nós não queríamos dar essa notícia de púlpito. Nós queríamos comunicar para cada família que é aliançada conosco, com a igreja, que Deus estava mudando a rota, mudando o rumo. É muito lindo, porque eu sei que a igreja se afeiçoou ao seu pastor. Muito lindo, a igreja escuta a voz do seu pastor e por ela a igreja, as ovelhas querem estar o tempo todo sendo guiadas por esse pastor. É muito lindo ver o mover de Deus tocando no coração dos irmãos e a gente poder ouvir dos irmãos: pastor, nós estamos juntos, nós vamos juntos com o Senhor. Se Deus está direcionando o Senhor, conte conosco, nós vamos ficar aqui e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. O pastor Sérgio, a pastora Jennifer, nossos pastores auxiliares, este ano eles se desdobraram, eles falaram: nós vamos aprender o máximo. Muitas vezes eles se sentiram incapazes de nos substituir, mas Deus tem feito uma revolução no coração deles. Deus tem feito uma revolução no coração das nossas filhas, para elas assumirem a postura de pastores e de líderes ali. Eu e meu esposo temos uma liderança muito forte. E às vezes quando nós estamos em algum lugar, eles têm assim: o pastor Eduardo e a pastora Fiamma estão aí, vai dar tudo certo. Então eles têm assim aquela confiança muito na nossa liderança. Mas agora nós não vamos estar mais ali. Mas o Espírito Santo vai estar ali e eu creio que Deus vai levantar muitos líderes ali. Nós deixamos um alvo para eles de sermos 7 igrejas com pelo menos 1000 pessoas. Nós já temos um núcleo com um pastor que se agregou a nós nesse ano. Deus começou a fazer milagres. Esse ano foi o ano do casamento das nossas filhas. E assim, nós temos vivido muitas lutas. O deixar pai e mãe, deixar os meus pais. A minha mãe tem 74 anos, o meu pai, né, a minha mãe querida Rosalba, e meu pai, o Baeta, tem 78 anos de idade. Deixar os meus pais e ter a bênção deles, porque eles também nos abençoaram para vir. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, né, é a idade de que agora eu também sou mãe dos meus pais e vou deixá-los. E a minha mãe entende que é o momento de nós retornarmos também. Então, nós estamos aqui, nessa caminhada, nessa jornada, sendo transformados por Deus. E o pastor Eibe sempre diz: aquele que começou a boa obra há de completá-lo. Deus tem feito uma obra em nós, uma obra através de nós, e nós cremos que há uma obra a ser feita aqui nessa cidade e nós nos sentimos realmente honrados de poder ser uma daquelas pessoas que vai pegar a pá e vai carregar as pedras e vai pegar a enxada e vai misturar os elementos e vamos começar a edificar através das vidas que Deus vai trazer. Esse edifício espiritual que somos nós, a Igreja da Paz, a Igreja do Senhor aqui em Santarém. E para você, meu querido, que está aí no seu trabalho, para você que talvez esteja aí na sua casa, na sua escola, na praça, numa boate, eu quero dizer para você o seguinte: assim como Deus me alcançou nos 17 anos de idade numa boate, Ele pode te alcançar aí onde você está, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus nos ama. Deus nos ama. O desejo do coração dele é que nós venhamos a conhecê-lo como Pai, como aquele que se doou por nós. Nos meus 17 anos de idade eu estava carregando tantas bagagens, tão nova, mas havia medo, havia incerteza, havia ressentimentos, feridas, dúvidas, e eu estava carregando toda essa bagagem. E quando eu descobri de um Deus que se entregou por mim,
Esse próprio Jesus, eu pude ouvir a voz dele dizendo: Fiamma, vinde a mim, vinde a mim. Você está sobrecarregada, você está desanimada, vinde a mim, porque eu quero aliviar a bagagem da tua vida. E esse Deus, Ele está aí à disposição de você. Não interessa onde você esteja, você pode, sim, voltar o teu pensamento para Ele, voltar o teu coração para Ele e chorar os seus medos, as suas dúvidas e pedir para que Ele se revele para você. Porque há um Deus vivo, há um Deus que estabeleceu a tua vida e você não é a obra do acaso. Talvez você está passando por tanta dor e tanta aflição que você está com vontade até de desistir dessa vida. Talvez você quer não desistir da vida, mas você quer que essa dor cesse. Você quer parar de sentir tanta dor e tanta aflição nesse teu coração. Você que é mãe, e a gente lida com tantas mulheres, mães, que sofrem abusos de esposo, mas que sofrem a aflição maior de uma mãe, é de ver os seus filhos se perdendo neste mundo, se perdendo no mundo das drogas. E você pode ser essa pessoa. Eu quero dizer para você, onde você está aí, esse Deus quer alcançar o teu coração. Ele quer aliviar a sua dor. Ele quer trazer um novo começo para você. Você pode se juntar a mim agora, em oração. E você pode entregar o teu coração a esse Deus. Faça isso. Faça isso. Feche os teus olhos agora. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, alcança esse coração que está me ouvindo agora. Esse coração aflito, esse coração desgostoso, tem sentido tanta dor que quer desistir de viver. Não por causa da vida, porque o Senhor é o dono da vida, mas quer desistir de viver por causa de tanta dor. Pai, alcance esse coração, assim como o Senhor me alcançou, Pai. Alcance esta casa, alcance essa família, Pai. E começa uma revolução extraordinária, mudando o rumo, sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Diga para o Senhor agora, diga: Senhor, eu me arrependo. Recebe o meu coração e muda a minha história. Diga isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor alcance. Que o Senhor, você permita que o Senhor alcance a tua história. Porque isso é só o começo. Que legal! Você quer compartilhar esse vídeo com mais alguém? Isso mesmo, está no nosso canal no YouTube. Vai lá, compartilha, se inscreve e mais alguém vai ser abençoado. E aí, vem cá, deixa eu fazer um convite para você. Você quer mudar de vida? Então venha conhecer a nossa família, Família Partilhante Santarém, cultos aos domingos, na sede regional, Catedral do Amor e também em diversos núcleos por toda Santarém, aguardando a sua presença. São milhares de pessoas que já conhecem Jesus. Você também precisa conhecê-lo e mudar de vida. E também temos as celas nos lares, toda quarta-feira, todo sábado, aguardando sempre a sua presença em diversas casas por toda a nossa querida Santarém. Também tem um telefone aqui, ó, que você pode ligar hoje mesmo, agora mesmo, que alguém vai te atender, vai orar por você, vai dar uma palavra de fé para a sua vida. Que Deus te abençoe e assim terminamos o programa Isto é Só o Começo.